E aí pessoal, aqui hoje pro segundo vídeo sobre geometria analítica que eu tô fazendo para vocês. Hoje eu vou tentar ser mais breve, mais direto do que no primeiro vídeo. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre distância entre pontos. No outro vídeo a gente viu um pouco sobre coeficiente angular, a gente viu um pouco sobre tangente, a gente entendeu por que a tangente do grau de inclinação de uma reta é a mesma coisa que o coeficiente angular da função dessa reta. Espero que tenham entendido. Para quem está assistindo esse vídeo agora de distância entre pontos pela primeira vez, eu aconselho a assistir logo o primeiro vídeo e depois partir para esse. Agora, se você já assistiu o outro, já dá para a gente fazer o segundo passo. Beleza, na distância entre pontos, o que significa a distância entre pontos? Como o próprio nome já diz, a gente vai descobrir qual é a diferença, qual é a distância entre um ponto e outro no plano cartesiano. A gente pode descobrir isso de uma maneira muito fácil. Aqui eu tenho um exemplo de um plano cartesiano onde eu tenho uma reta que, antes da gente ver distância entre pontos, eu quero que a gente veja logo a equação dessa reta. Como eu disse ontem para vocês, a equação de uma reta ela é dada por, vou escrever aqui desse lado, y é igual a ax mais b. Bom, onde eu disse que o b era o coeficiente linear, que era a mesma coisa, que significa que era onde a reta cortava o eixo y, que eu sempre esqueço de colocar o yzinho aqui e o xzinho aqui, mas enfim, não vou colocar agora. No caso, se a gente for substituir o b para encontrar essa nossa função, quem seria o b aqui? Onde é que está cortando no eixo do y? Se a gente reparar essa reta, se eu prolongasse mais ela aqui, um pouquinho mais para cá, ela ia acabar cortando o eixo y bem aqui no 1. Então a gente já saberia que esse coeficiente linear aqui seria 1. O b teria o valor de 1. E para a gente descobrir o coeficiente angular, caso a gente não soubesse o ângulo, porque vamos ver aqui qual seria o ângulo disso. O ângulo disso seria formado mais ou menos por isso daqui. Ou se você quisesse prolongar até encostar no eixo x e pegar o ângulo daqui, seria o mesmo ângulo que você fizesse uma reta que fosse paralela ao eixo x bem aqui e fizesse um ângulo aqui, seria o mesmo valor do ângulo caso você prolongasse essa retazinha aqui até tocar no eixo x. Não teria diferença. Quando você tiver uma reta que não esteja tipo tocando o eixo x, você pode fazer uma reta aqui horizontal que seja paralela ao eixo x, e a partir dessa reta, o ângulo que ela formar com essa outra reta aqui vai ser o ângulo de inclinação. Isso não vai atrapalhar em muito não. Beleza, aqui a gente não sabe o ângulo. A gente até tem como saber, mas a gente não precisa descobrir logo esse ângulo, até porque a gente consegue encontrar a função de outra forma. A gente pensa assim, os pontos que estão nessa reta, eles são determinados a partir da função da reta. Isso é óbvio. Beleza. Então, o ponto 0, 1, o ponto 1, 3, o ponto 2, 5, eles são provenientes da equação da função dessa reta. Então a gente pode substituir esse valor de x aqui e esse valor de y na nossa função da reta. A gente pode substituir também o 1 e o 3 ou o 0 e o 1. O que a gente substituir aqui vai dar certo. Por quê? Porque se eu já tenho b e eu substituir aqui por qualquer valor de x e de y, só vai sobrar o a para eu descobrir, e eu vou ter total facilidade para fazer isso. Então vamos aqui agora descobrir qual é o nosso coeficiente angular, só para a gente dar uma revisada no que a gente viu ontem, ou qualquer outro dia, depende de quando você tiver visto o vídeo passado. Vamos aqui substituir, vamos pegar o ponto 2 e 5, onde o 2 representa o x e o 5 representa o y. Vou fazer de caneta preta, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. No caso, o y seria quem? Seria o 5. 5 seria igual ao nosso coeficiente angular, que a gente não conhece, vezes o x, que no caso seria 2, mais o coeficiente linear, que no caso é o b, que a gente já descobriu que é 1, porque é onde corta o eixo y. Deixa eu tirar esse sujinho aqui, pronto. Agora é só a gente resolver. A gente vai ter que, vou passar para esse outro lado aqui, vamos ter 2a vai ser igual a 5 menos 1. Aqui eu só inverti os lados. A vai ser igual a 4 dividido por 2. A vai ser igual a 2. Então, nosso coeficiente angular vai ser igual a 2. Então, esse 2 representa o que também? Só para a gente lembrar do que a gente viu no outro vídeo.
A gente sabe que o coeficiente angular é a mesma coisa da tangente de inclinação, ó, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Ou seja, eu posso não saber qual é o ângulo que essa reta está formando aqui em relação a x, mas eu sei qual é a tangente desse ângulo, que no caso seria 2. E sabendo a tangente, a gente também já pode descobrir o ângulo, que já é conteúdo para outra aula. Então, beleza, a gente já descobriu qual vai ser a nossa função geral da reta. Porque, tipo, na nossa função a gente só precisa do quê? Do coeficiente angular e do coeficiente linear. Agora vamos substituir aqui nessa funçãozinha aqui. A gente vai ter que a função dessa reta vai ser sempre igual y igual. Vamos substituir aqui coeficiente angular no lugar do a, que no caso é 2, vezes x, 2x, mais o coeficiente linear, que no caso é o b, mais 1. Então essa vai ser a função da reta. Então sempre que eu tiver qualquer valor de x para essa reta, o valor de y vai ser dado por essa função. Y vai ser sempre igual a 2 vezes o valor de x mais 1. Onde o 2 é o coeficiente angular, que é a mesma coisa da tangente do grau de inclinação dessa reta, e o 1 é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y. Agora a gente vai aqui para distância entre pontos, já que agora a gente já viu isso, e já sabe aqui a fazer a demonstração disso, só que eu acabei tendo um erro aqui, acabou dando um corte no vídeo aqui, e acabei errando uma coisinha, mas enfim, eu vou explicar o que é que eu fiz até agora. Quando a gente vai trabalhar a distância entre dois pontos, como já dito no próprio nome, no próprio enunciado, a gente vai querer saber qual é a variação, qual é a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para a gente descobrir isso, o que é que a gente pode fazer? Aqui a gente tem um ponto B e C, como vocês podem ver. Eu posso descobrir a diferença entre o B e o C só de olhar? Se você for muito bom de chute, talvez você consiga até descobrir. Talvez não consiga descobrir olhando para esse plano cartesiano porque ele está todo fora de proporção. Mas enfim, tem duas fórmulas que provavelmente vão estar passando aqui em alguma parte da tela agora. Eu sempre quis dizer isso, que eu ia editar um vídeo e colocar as formulazinhas aqui. Beleza, tem essas duas fórmulas aí. Provavelmente eu vou ter colocado duas fórmulas que resulta praticamente na mesma coisa. Mas antes de só entregar as fórmulas, eu quero que vocês entendam como chegar a essas fórmulas. Eu acredito que você sabendo como chegar a uma fórmula, você sabendo como usar, você sabendo o que você pode fazer numa questão, torna desnecessário você ter até o conhecimento da fórmula. E então a gente vai conseguir aqui chegar à fórmula apenas por noções básicas que a gente já tem da escola. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui nessa questão foi pegar o ponto B e o C e prolongar tanto na vertical quanto na horizontal até eu formar um triângulo retângulo. Por que esse triângulo retângulo vai me ajudar? Porque, caso vocês tenham reparado, a distância entre o B e o C agora virou a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. E segundo o teorema de Pitágoras, eu posso descobrir qual é o valor da minha hipotenusa sabendo o valor dos catetos, já que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Então, eu posso pegar esse teorema de Pitágoras e usar aqui. Só que eu vou substituir uma coisa. Essa hipotenusa não significa a mesma coisa que a distância entre B e C? Então eu vou colocar aqui que a distância entre o B e o C ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado vezes esse cateto ao quadrado, ou vice-versa. Aqui eu desenhei muito mal um triângulo. É só para a gente conseguir identificar qual é o valor desses dois catetos. Beleza, vamos olhar o valor desse catetozinho aqui de baixo, o cateto que está na horizontal, que está paralelo ao eixo x. Se a gente for olhar ele em relação a x, a gente vai perceber uma coisa. O valor dele vai ser a variação daqui para cá. Se você perceber, é a mesma variação do x do C e o x do B. O x do B não é 1, não vem até aqui, não prolonga até aqui. E o valor do x do C não prolonga até aqui. Então a variação existente nesse meio termo vai ser igual ao valor desse cateto. Ou seja, esse cateto vai valer um valor que fica entre 1 e 2, a variação entre 1 e 2. Quanto é 2 menos 1? 2 menos 1 é igual a 1. Então esse lado de baixo aqui desse triângulo vai equivaler a 1. Só que a gente acabou percebendo outra coisa enquanto a gente estava fazendo isso. A gente descobriu o valor do cateto? Descobriu, mas a gente descobriu outra coisa que a gente pode usar de maneira geral. A gente percebeu que o valor desse cateto aqui, o cateto que vai estar na horizontal, vai ser sempre igual à variação
entre o x de um ponto C e um ponto B, ou um x de um ponto A, um ponto B, quaisquer os pontos que você esteja analisando. Vamos supor que a gente estivesse analisando um ponto 1 e um ponto 2, qualquer aqui nesse plano cartesiano. Se a gente quisesse saber esse cateto que estava na horizontal, a gente só precisaria fazer o que? A variação entre o x de um e o x de outro. Ou seja, o cateto 1, como está aqui, acompanha a caneta, ele vai ser igual à variação de x de um ponto 2 e um ponto 1. Então esse cateto vai ser igual a x2 menos x1. A gente vai descobrir o valor desse cateto aqui. E a gente descobrindo o valor de um cateto, a gente só precisa descobrir o valor de outro cateto para encontrar essa hipotenusa, que no caso já é a distância entre os dois pontos que a gente está querendo. Beleza. Para esse outro cateto, que agora está na vertical, ele está paralelo em relação a y, a gente pode usar a mesma artimanha. Vamos analisar aqui. Se a gente for prolongar esse cateto em relação a y, a gente vai perceber, ó, que ele está entre 5 e 3. Ele está na variação entre o y do ponto C e o y do ponto B. Então, se a gente for trabalhar com essa variação, a gente vai perceber que o valor dessa medida vai ser igual a 5 menos 3, que no caso é 2, que está bem aqui o valorzinho do 2, é o outro cateto. E a gente percebe que o cateto 2 desse nosso triângulo retângulo vai ser igual à variação do y de um ponto 2 e um ponto 1 qualquer. Eu não estou dizendo ponto C e ponto B, porque isso aqui é um caso específico. Isso aqui eu estou usando em qualquer caso. Qualquer caso, o cateto 1 desse triângulo retângulo que a gente fosse montar, ele poderia valer a variação entre o x de um ponto e outro ponto. Assim como o cateto 2 é a variação entre o y de um ponto e o y de outro ponto. Então, acho que aqui a gente já consegue entender uma coisa. Beleza, a gente descobriu aqui que um desses catetos vale 1 e um desses catetos vale 2. Beleza, vamos agora trazer aqui para a fórmula. Então, essa distância, vou fazer aqui, essa distância ela vai ser igual a quê? A distância ao quadrado, né, no caso. Vai ser igual ao cateto A ao quadrado. Cateto A, quem foi que eu chamei de cateto A? Acho que foi o do x, né? Beleza. A ordem não importa tanto aqui agora. 1 ao quadrado mais o cateto 2, o cateto B ao quadrado, né? Que no caso vale 2, mais 2 ao quadrado. Então, d ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 ao quadrado, que vale 1, mais 2 ao quadrado, que vale 4. Então, d ao quadrado vai ser igual a 5. Se a gente for passar esse expoente em forma de raiz para o outro lado, a gente vai ter que o d, a distância, é igual a raiz de 5. Então, a distância entre esses dois pontos seria raiz de 5. Beleza, a gente conseguiu descobrir desse jeito, dessa fórmula. Mas e se a gente quisesse uma fórmula geral para a gente poder resolver todo tipo de questão? Vamos supor agora a gente já sabe essa formulazinha aqui. A gente sabe que a distância entre dois pontos vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, mas isso caso eu produza um triângulo retângulo. Toda vez eu teria que desenhar se eu fosse usar só essa fórmula. Mas a gente já pode fazer isso de uma forma mais rápida. Vamos substituir. A gente descobriu que, a gente sabe, né, no caso, que A e B são os dois catetos desse nosso retângulo, não é? Então, a gente vai substituir por esses valores gerais que a gente encontrou. A gente não sabe que o cateto 1 sempre vai ser a variação do x entre os dois pontos, e o cateto 2 vai ser a variação do y entre os dois pontos. Então, a gente pode substituir aqui. Vai ficar como? Vai ficar que d ao quadrado é igual. Quanto é que vale um cateto A? Vamos supor que o cateto A seja esse daqui, o cateto 1 no caso. Seja igual a x2 menos x1. Isso ao quadrado. Esse aqui é o valor do cateto, no caso, ao quadrado por causa da formulazinha do Teorema de Pitágoras. Mais o B vale quanto? O cateto B, de fórmula geral para quaisquer pontos que vocês estiverem utilizando, o B vai ser igual a y2 menos o y1. Ou seja, o y de um ponto menos o y de outro ponto vai resultar no cateto. No cateto B, no caso. Também ao quadrado. Tem gente que já usa a fórmula desse jeito, que a distância entre os dois pontos vai ser igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E tem gente que prefere pegar logo esse expoente e já passar logo para o outro lado, que vai ficar d igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1
ao quadrado. Tem gente que gosta de usar desse jeito aqui. Então, aqui fica dois tipos de fórmula para vocês quiserem. Essa fórmula aqui você já vai achar a distância ao quadrado, depois você só usa a raiz no final das contas, ou você já pode usar a raiz desde o começo, vai ser uma escolha sua. Por hoje isso é só. Já já, talvez ainda hoje eu traga um vídeo de uma resolução de uma questão, ou duas questões, ou três questões, ninguém sabe. Acredito que eu vá mesmo mandar. Se tiver ficado alguma coisa aqui que não tenha dado para entender, vocês deixam aí a dúvida nos comentários, que eu tento trazer ainda no vídeo de hoje, ou talvez em outro vídeo que eu for fazer, quando eu for fazer alguma revisão, não sei. Mas o que eu queria mesmo hoje, a minha intenção, era só fazer vocês entenderem por que a gente usa essas duas fórmulas quando a gente está trabalhando com distância entre pontos. Porque usar a fórmula é muito fácil, mas se você esquecer a fórmula, o que é que você vai fazer na questão? Você vai ter raciocínio para montar um triângulo retângulo e encontrar essa fórmula? Talvez não, por isso eu prefiro que vocês entendam como chegar a essa fórmula para depois poder usar essa fórmula. Esse vídeo talvez tenha ficado também um pouquinho longo, eu sei que deve ter ficado mesmo longo, mas enfim, por ele agora é só. Espero que vocês tenham entendido a aplicação dessas duas fórmulas, elas são iguais, só tem uma diferençazinha que aqui eu já passei o expoente para o outro lado em forma de raiz, só muda isso. Espero que tenham entendido essas duas fórmulas, deixem lá anotadas no caderno, que mais tarde eu vou trazer algumas questões e vocês tentam resolver antes de eu fazer a resolução delas. E é isso, galera. Valeu, já já tem vídeo, tamo junto, estudem.